11h12. Vamos dar início à 10ª sessão extraordinária. Solicito a senhora primeira secretária Daniela Rodrigues Viana Diogo, certifica a presença dos senhores vereadores para que se inicie a 10ª sessão extraordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Senhor presidente, certifico a presença unânime dos vereadores. Certificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum legal e regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão extraordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura, comunicando que a presente sessão foi convocada especificamente para o fim mencionado no edital de convocação número 10 de 2014, ou seja, apreciação das peças orçamentárias para o exercício de 2015, que encontram-se nas comissões sob pedido de vista. Concedo a palavra ao vereador João Batista Massaruti. Senhor presidente, nobres vereadores, Daniela, vereadora, público aqui presente. Nesse momento eu requer a dispensa da leitura dos membros, como é de conhecimento de todos. Conforme solicitação de Vossa Senhoria, já tendo os projetos sido deliberados anteriormente, coloco em votação a dispensa da leitura. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Solicito a senhora primeira secretária para que proceda a leitura dos projetos incluídos nesta sessão extraordinária, aqueles que necessitam de as emendas que foram protocoladas, que necessitam da leitura apenas. Mas iniciando primeiro, eu vou colocar o projeto que não tem emenda. Desculpa, senhora vereadora. Vou colocar em primeira discussão o projeto de lei número 67 de 2014, que dispõe sobre a alteração do PPA, Plano Plurianual de Investimentos e da outras providências. Esse projeto, o PPA, altera o PPA do quadriênio de 2014 a 2017. Primeira discussão. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 67 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 67 de 2014, que dispõe, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Por favor, só um minutinho, que a sequência do roteiro aqui está prejudicada. Desculpa, coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 67 de 2014. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 67 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade de votos, despacha a sanção do senhor prefeito municipal. Agora sim, solicito a senhora primeira secretária que proceda a leitura da emenda número 1 ao projeto de lei número 68 de 2014. Emenda 1 ao projeto de lei 68 de 2014, de 29 de setembro de 2014. Altera a redação de dispositivos ao projeto de lei número 68 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Luciano Pérez, vereador da Câmara Municipal de Fartura, no uso das atribuições inerentes ao cargo, resolve apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica alterada a redação dos itens 3 e 4 e insere parágrafo único no artigo 14 do projeto de lei número 68, de 29 de 9 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para exercício financeiro de 2015 da outras providências, com o seguinte teor: artigo 14, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Fica expressamente vedado, sem a prévia autorização do Poder Legislativo, a transposição, transferência e remanejamento de recursos dentro do mesmo órgão e dentro do mesmo programa, obedecida a categoria da programação. Parágrafo único. Os decretos baixados pelo Executivo relativos aos créditos adicionais abertos dentro do limite de 5%, autorizado por força do item 3 deste artigo, deverão ser encaminhadas cópias ao Poder Legislativo até o 10º dia do mês subsequente em relação ao mês que se promoveu a sua expedição. Artigo 2º. Os dispositivos alterados por força da presente emenda entrarão em vigor a partir do 1º de janeiro de 2015. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, 17 de novembro de 2014. Luciano Pérez, vereador. Coloco em única discussão a emenda número 1 ao projeto de lei número 68 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Transfiro a presidência ao vereador Fernando Emílio Bertoni e solicito o uso da palavra. Senhor presidente, conceda a palavra ao senhor vereador Mariel Gabelotti. Senhores vereadores, público aqui presente, essa emenda, ela trata de manter a possibilidade do Executivo de suplementar crédito adicional no montante de 5%. Nós tivemos recentemente uma reunião aqui na casa com o excelentíssimo senhor prefeito municipal, e ele veio se justificar em relação à necessidade de ter essa possibilidade de suplementar via decreto, via prefeitura, e não é consenso nessa casa essa possibilidade. E foi pedido a alguns vereadores estudar essa possibilidade, e novamente em reunião no gabinete do senhor prefeito, ficou acordado, ficou decidido por esses vereadores, em conjunto com o senhor prefeito municipal, a possibilidade de deixar o montante mínimo que ele solicitou, inclusive, que foi uma proposta do próprio prefeito municipal, em manter 2% de suplementação de verba. Para isso, como ficou acordado de comum acordo, numa reunião muito produtiva que ocorreu na sala, no gabinete do senhor prefeito, foi apresentada uma subemenda à emenda número 2, tratando exatamente deste assunto. Então, eu solicito, como houve esse consenso, eu solicito por parte do autor dessa emenda a possibilidade da retirada dessa emenda, ou a gente vai votar e provavelmente ela será prejudicada. Então, é só isso que eu queria me manifestar, porque houve esse consenso a pedido do senhor prefeito municipal mesmo, né? Então, nesse sentido, ficou decidido, por isso aquela emenda de 2%, que na verdade tem uma emenda zerando essa possibilidade. Então houve esse consenso, houve esse acordo. Então eu estou colocando aqui essa possibilidade. O autor fica à vontade para decidir, é óbvio, mas só fazendo essa colocação daquilo que houve de conversa com o senhor prefeito municipal. Transfiro a presidência ao senhor vereador Mariel Gabelotti. Recebo novamente a presidência, concedo a palavra ao vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, eu não vou estar retirando essa emenda, porque eu não participei dessa reunião e não combinei esses 2% com o prefeito. Fiquem à vontade para votar do jeito que vocês quiserem, mas a emenda eu quero que seja votada. Sem problema. Coloco então em única votação e redação final a emenda número 1 ao projeto de lei número 68 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Houve empate em votos, 4 favoráveis, 4 contrários. Decisão desta presidência
Conforme eu me justifiquei agora há pouco, projeto, emenda rejeitada, por 5 votos contrários e 4 favoráveis. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura, a subemenda número 1, a emenda número 2 ao projeto de lei 68 de 2014. Subemenda 1/2014. A emenda número 2 ao projeto de lei número 68/2014, de 29 de setembro de 2014. Altera a redação de dispositivos da emenda 2 ao projeto de lei 68/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências. Aos vereadores da Câmara Municipal de Fartura, abaixo assinado, no uso das atribuições que lhe facultam o cargo, resolve apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º, fica alterada a redação da emenda 2 ao projeto de lei 68 de 29 de setembro de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências, especificamente nos itens 3 e 4 e parágrafo único inserido no artigo 14 com o seguinte teor. Artigo 14. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 2% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. Fica vedada a transposição, transferência e remanejamento de recursos dentro do mesmo órgão e dentro do mesmo programa, obedecida à categoria de programação, sem a prévia autorização do Poder Legislativo. Parágrafo único. Os decretos baixados pelo Poder Executivo relativos aos créditos adicionais abertos dentro do limite de 2%, autorizado por força do item 3 deste artigo, deverão ser encaminhadas cópias ao Poder Legislativo até o 15º dia do mês subsequente em relação ao mês que se promoveu a sua expedição. Artigo 2º. Os dispositivos alterados por força da presente subemenda entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, 12 de dezembro de 2014, Mariel Garbelotti, Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni, José Flávio Ribeiro, João Batista Massaruti, vereadores. Coloco em única discussão a subemenda número 1, a emenda número 2 ao projeto de lei número 68 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Peço sua palavra, senhor Conceda a palavra à vereadora Daniela Viana. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, imprensa, eu fiquei muito feliz com todo o processo que ocorreu para nós chegarmos a essa subemenda. Eu acho que isso foi uma prova de democracia, foi uma prova de diálogo, foi uma prova de que a Câmara Municipal e a administração de Fartura estão trabalhando juntos para o bem de Fartura. Onde, em conversa com o senhor prefeito, nós acordamos, a pedido dele, inclusive, esses 2%, como o senhor presidente já havia dito. E ele também se comprometeu com a gente em estar não medindo esforços nenhum, está fazendo o possível e o impossível para que os repasses que nós estamos pedindo para as entidades realmente aconteçam e não fiquem apenas no papel. Então, foi muito bacana. Então, eu gostaria muito de agradecer ao senhor prefeito e parabenizá-lo por esse espírito de democracia, por essa parceria que realmente a Câmara, juntamente com a Prefeitura, trabalhando para o bem da cidade, conseguiu. E eu fiquei muito feliz mesmo, principalmente porque eu tenho certeza que o prefeito vai honrar esse esforço de estar, de fato, repassando o que nós estamos pedindo através do orçamento para as entidades. Então, desde já agradeço, senhor prefeito, e o meu voto a favor dessa subemenda. Obrigada. Transfiro a presidência à vereadora Fernando Emílio Bertoni, solicito o uso da palavra. Senhor a presidência, conceda a palavra ao senhor vereador Mariel Gabelotti. Senhores vereadores, conforme eu me manifestei anteriormente em relação a essa subemenda,
na verdade, era a pretensão dessa casa, por proposta de alguns vereadores, em zerar a possibilidade de suplementação de crédito via decreto na Prefeitura Municipal. O projeto original previa 20%. Já é consenso nessa casa, até então, a suplementação em 5%. O porquê que foi pensado em zerar? Houveram algumas situações que ocorreram, principalmente em relação à própria Expofar, de suplementação. A Câmara mexeu no orçamento do ano passado, da mesma maneira que está mexendo hoje, e o orçamento foi mexido via decreto. E a gente fica sabendo só depois que o fato acontece. Então, chateou um pouco porque o valor que foi gasto na última Expofar foi bastante alto e a gente tomou conhecimento só depois do ocorrido. O problema de decreto é esse. Outra situação que, historicamente, essa casa nunca negou suplementação de verba ao Executivo. Nunca, nunca, nunca. E até como meio de transparência. Tudo que vem aqui, a gente fica sabendo para que é o destino de suplementação. Então pensou-se nessa questão de zerar para que todos nós nessa casa tivéssemos acesso às informações em referente àquilo que está sendo mexido. O trabalho de se fazer um decreto na Prefeitura e o trabalho de se mandar um projeto para a Câmara é o mesmo. Então, pensando nesse sentido, a gente resolveu apresentar essa questão de zerar a possibilidade. Mas, como dissemos, houve um consenso na reunião com o senhor prefeito, porque ele ficou muito preocupado em relação à realização da Expofar. E todos nós aqui não somos contra a realização da Expofar. O que somos contra é a maneira com que é feita e os gastos que são feitos pela Prefeitura Municipal. É muito alto. Em municípios próximos da gente gasta-se muito menos do que isso. Então, nesse sentido, o senhor prefeito se mostrou preocupado com a realização da Expofar e solicitou que pelo menos pudesse deixar os 2%, para que ele pudesse, se necessário for, remanejar recursos para a Expofar. Então isso ficou bem claro na conversa. Demos esse voto de confiança no sentido de estar apresentando essa subemenda. Então foi um pedido de pelo menos 2%. Então a gente está dando esse voto de confiança e a gente vai estar acompanhando diretamente o desenrolar em relação à Expofar. No mais, só concluindo, senhor presidente, no mais, é necessário o engajamento dessa casa no sentido de estarmos cobrando realmente a aplicação dessa dotação que a gente está deixando para as entidades, principalmente o Lar São Vicente de Paulo, principalmente, que a gente sabe que a gente teve essa reunião com o presidente aqui e ficou bem claro isso da situação que eles estão passando. No mais, peço apoio para que aprove essa emenda, porque já que houve um consenso em relação a isso. Transfiro a presidência ao senhor vereador Marioga Belotti. Recebo novamente a presidência e concedo a palavra ao vereador Luciano Pérez. Senhor presidente, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Não participei desse acordo, não fui comunicado desse acordo e continuo defendendo 5%. É o que vem há vários anos no nosso município, então por isso eu vou votar contra essa emenda aí. Coloco então em única votação e redação final a subemenda número 1, a emenda número 2, ao projeto de lei 68 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Emenda aprovada, subemenda aprovada por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Conforme ela foi aprovada e em se tratando do mesmo teor em relação à emenda, automaticamente fica aprovada a emenda número 2 ao projeto de lei número 68 de 2014. Solicito à senhora primeira secretária que proceda a leitura da emenda número 3 ao projeto de lei número 68 de 2014.
Emenda 3/2014 ao projeto de lei 68/2014, de 29 de setembro de 2014. Inclui entidade no artigo 9º do projeto de lei número 68/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Fartura para o exercício de 2015. Os vereadores da Câmara Municipal de Fartura, abaixo assinados, no uso das atribuições que lhes facultam o cargo, resolvem apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º, fica incluído o artigo 9º do projeto de lei número 68, de 29 de setembro de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Fartura para o exercício de 2015. A Associação Futsal Fartura, instituída como entidade de utilidade pública municipal, através da Lei número 1871, de 18 de outubro de 2012. Artigo 2º, plano de trabalho da referida instituição fica fazendo parte desta emenda, para fins de fundamentação da inclusão no rol de entidades beneficiadas com auxílio financeiro público municipal. Artigo 3º, com a devida inclusão da entidade para receber auxílio financeiro do município, conforme determinado artigo 1º, deverá o Executivo Municipal promover as devidas alterações e adequações nos demonstrativos de valores e anexos do projeto de lei número 68/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências, e nos demonstrativos de valores e anexos do projeto de lei número 69/2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura para o exercício de 2015. Artigo 4º, o dispositivo incluído por força da presente emenda entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. Câmara Municipal de Fartura, 1º de dezembro de 2014, Mariel Garbelotti, Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni, José Flávio Ribeiro, João Batista Massaruti, vereadores. Coloco em única discussão a emenda número 3 ao projeto de lei número 68 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Coloco em única votação e redação final a emenda número 3 ao projeto de lei número 68 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Emenda aprovada por unanimidade de votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 68 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências, já com as emendas que foram aprovadas nesta sessão. Coloco em primeira votação. Está votando esse aqui com as duas emendas aprovadas. 68. Depois vai votar o 69. Então, essa votação 69 tem 68. 68, me falou. É que nós aprovamos a emenda, agora está votando o projeto. Então, nenhuma discussão. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 68 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 68 de 2014. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 68 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, despacha a sanção do senhor prefeito municipal.
Solicito à senhora primeira secretária que proceda a leitura à emenda número 1 ao projeto de lei número 69 de 2014. Emenda 1 ao projeto de lei 69/2014, de 29 de setembro de 2014. Altera a redação e insere dispositivos ao projeto de lei 69/2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura para o exercício de 2015. Luciano Pérez, vereador da Câmara Municipal de Fartura, abaixo-assinado, no uso de suas atribuições inerentes ao cargo, resolve apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica inserido o parágrafo 7º e alterada a redação dos parágrafos 3º e 4º do artigo 4º do projeto de lei 69, de 29 de setembro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura para o exercício de 2015 com a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo 3º. Abrir créditos adicionais até ao limite de 5% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Parágrafo 4º, fica expressamente vedado, sem a prévia autorização do Poder Legislativo, transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma unidade orçamentária, em atendimento ao que dispõe o artigo 167, 6º da Constituição Federal. Parágrafo 7º. Os decretos baixados pelo Executivo relativos aos créditos adicionais abertos dentro do limite de 5%, autorizados por força do parágrafo 3º deste artigo, deverão ser encaminhados cópias ao Poder Legislativo até o 10º dia do mês subsequente em relação ao mês que se promoveu sua expedição. Artigo 2º. Os dispositivos alterados por força da presente emenda entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, 17 de novembro de 2014. Luciano Pérez, vereador. Coloco em única discussão a emenda número 1 ao projeto de lei número 69 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura para o exercício financeiro de 2015. Essa emenda está relacionada novamente ao limite de 5% do orçamento via decreto prefeitura. Coloco em única votação e redação final a emenda número 1 ao projeto de lei número 69 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Houve empate em 4 votos favoráveis e 4 contrários. Voto desta presidência rejeitado por 5-4. Solicito à senhora primeira secretária que proceda a leitura à subemenda número 1, à emenda número 2, ao projeto de lei número 69 de 2014. Subemenda número 1 de 2014. A emenda número 2 ao projeto de lei 69 de 2014, de 29 de setembro de 2014. Altera a redação da emenda 2, que modifica dispositivos ao projeto de lei número 69 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura para o exercício de 2015. Os vereadores da Câmara Municipal de Fartura, abaixo assinados, no uso das atribuições que lhes facultam o cargo, resolvem apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º, fica alterada a redação da emenda 2 do projeto de lei número 69, de 29 de setembro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura para o exercício de 2015, especificamente o que altera a redação dos parágrafos 3º e 4º do artigo 4º, que insere parágrafo 7º também no artigo 4º, que fica constando o seguinte. Artigo 4º, parágrafo 3º. Abrir créditos adicionais até o limite de 2% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Parágrafo 4º. Fica vedado transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma unidade orçamentária em atendimento ao que dispõe o artigo 167, 6º da Constituição Federal, sem a prévia autorização do Poder Legislativo. Parágrafo 7º. Os decretos baixados pelo Poder Executivo relativos aos créditos adicionais abertos dentro do limite de 2%, autorizado por força do parágrafo 3º deste artigo, deverão ser encaminhadas cópias ao Poder Legislativo até 15º dia do mês subsequente em relação ao mês que se promoveu sua expedição. Artigo 2º.
Os dispositivos alterados por força da presente emenda entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. Artigo 3º, ficam revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, 12 de dezembro de 2014. Mariel Garbelotti, Daniela Rodrigues Viana Diogo, Fernando Emílio Bertoni, José Flávio Ribeiro, João Batista Massaruti, vereadores. Coloco em única discussão a subemenda número 1 à emenda número 2 ao projeto de lei número 69/2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura por exercício financeiro de 2015. Neste caso, agora, ele está autorizando a abertura de crédito adicional no limite de 2% via decreto prefeitura. Peço a palavra. Conceda a palavra à vereadora Daniela Viana. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, eu gostaria só de reforçar o pedido da aprovação dessa subemenda. Como eu já disse, não vou me estender. Eu acho que é uma prova de democracia, é uma prova de parceria entre Câmara Municipal e administração pública, executivo, e também é uma forma da gente exercer a transparência, porque, como o senhor disse, senhor presidente, a partir do momento em que a gente faz essa parceria com 2%, nós tornamos público, né, e de fácil acesso para todas as pessoas estarem participando do como é gasto, né, e do que é gasto. E, às vezes, apenas em decreto, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de obter essa informação. Então, eu peço o apoio dos senhores por essa subemenda, em nome da democracia, dessa parceria e também da transparência. Muito obrigada. Conceda a palavra ao vereador Luciano Pérez. Em nome da democracia, eu voto contra essa emenda. Qualquer cidadão tem acesso a qualquer ato do Executivo e do Legislativo. Esse Executivo, diversas vezes, já foi a público dizer que quem tiver qualquer dúvida sobre a administração, as portas da Prefeitura estão abertas. Os decretos são enviados para a nossa Câmara, que qualquer cidadão que tiver dificuldade lá, que eu acredito que não vai existir, pode vir aqui e nós vamos estar divulgando isso daí. E repito mais uma vez, não foi uma parceria entre a Câmara Municipal, foi entre 5 vereadores. Eu, particularmente, não participei desse acordo, então por isso vou votar contra. Coloco em única votação e redação final a subemenda número 1 à emenda número 2 ao projeto de lei número 69 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Subemenda aprovada por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Como a subemenda foi aprovada, ela prejudica a emenda, então passa a emenda ficar aprovada automaticamente, número 2 ao projeto de lei número 69 de 2014. Solicito a senhora primeira secretária que proceda a leitura da emenda, a emenda número 4 ao projeto de lei 69, visto que a emenda número 3 já foi aprovada no dia 3 de dezembro. Emenda 4/2014 ao projeto de lei número 69 de 2014, de 16 de dezembro de 2014. Altera quadros, relatórios e anexos orçamentários da despesa constante do projeto de lei número 69 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura para o exercício 2015. Luciano Pérez, vereador da Câmara Municipal de Fartura, baixo assinado, no uso das atribuições que lhe faculta o cargo, resolve apresentar a seguinte emenda. Artigo 1º. Ficam reduzidos os valores consistentes dos quadros e anexos orçamentários da despesa constante do projeto de lei número 69, de 29/9/2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura para o exercício de 2015, apresentado na sessão ordinária realizada no dia 19 de novembro de 2014, a saber: função programática,
Órgão: Poder Legislativo, Unidade Orçamentária, Câmara Municipal. Unidade Executora, Câmara Municipal. Ampliação e reforma do prédio do Legislativo, obras e instalações. R$129 mil. Artigo 2º, a redução autorizada no artigo 1º no valor de R$129 mil fique distribuído nos quadros e anexos orçamentários da despesa constante do projeto de lei número 69, de 29 de setembro de 2014. Estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura para o exercício de 2015, alterando e majorando as seguintes dotações abaixo descritas. Administração geral, manutenção da administração geral. R$2.143.860,40. Órgão: Poder Executivo, Fundo Municipal de Saúde e Saúde. Saúde, atenção básica, manutenção do setor de saúde. R$10.788.156,40. Poder Executivo, Fundo Municipal de Assistência Social, Assistência ao Idoso. Manutenção de assistência ao idoso. R$613.123,40. Órgão: Poder Executivo, Fundo Municipal de Assistência Social, Assistência à Criança e ao Adolescente. Manutenção da assistência à criança e ao adolescente. Mais R$20.615.157,92. Artigo 3º. Por força do disposto dos artigos 1º e 2º destas emendas, o Executivo Municipal deverá promover as devidas alterações e adequações nos demonstrativos de valores, relatórios e anexos do projeto de lei número 68/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências, e nos demonstrativos de valores, relatórios e anexos do projeto de lei número 69/2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura para o exercício de 2015. Artigo 4º. As disposições da presente emenda entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. Câmara Municipal de Fartura, 16 de dezembro de 2014. Luciano Pérez, vereador. Coloco em única discussão a emenda número 4 ao projeto de lei número 69 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura para o exercício financeiro de 2015. Coloco em única votação e redação final a emenda número 4 ao projeto de lei número 69 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 69 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Fartura para o exercício financeiro de 2015. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 69 de 2014. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 69 de 2014. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 69 de 2014, já com as emendas aprovadas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, despacho a sanção do senhor prefeito municipal. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, declaro-a encerrada, agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia.